A ganância pode destruir uma família, mas a coragem de uma faxineira pode salvá-la. Prepare-se para uma história onde a lealdade é testada, a verdade está escondida em um laudo médico falso e um império é disputado. O que você faria para proteger quem você ama? Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A mansão dos Oliveira brilhava sob o sol da tarde, mas dentro daquelas paredes, uma escuridão silenciosa se instalava. Fernando observava o pai, Sr. Antônio, dormindo tranquilamente em sua poltrona favorita. Aos 87 anos, o patriarca ainda tinha a mente afiada e o coração generoso. Mas para Fernando isso era um problema. 87 anos, pai. Quanto tempo mais vai me fazer esperar? Fernando murmurou, apertando entre os dedos um envelope pardo. Dentro, um laudo médico falso, assinado por um médico corrupto que ele conhecera em um cassino. O diagnóstico: demência avançada e incapacidade mental. Tudo mentira. Uma mentira milionária. O telefone vibrou em seu bolso. Era o Dr. Cardoso, seu cúmplice. Está tudo pronto. O asilo particular tem um quarto reservado. Sedativos controlados. Ninguém vai questionar. Fernando sorriu. Perfeito. Amanhã à tarde meu pai terá um episódio. Vou acionar a internação emergencial. Naquele mesmo instante, a 300 quilômetros dali, Henrique terminava sua aula de violão para crianças carentes. Aos 33 anos, o filho mais novo dos Oliveira havia escolhido um caminho diferente. Professor de música, vida simples, apartamento modesto. O dinheiro da família nunca o interessou. Professor Henrique, consegui tocar a música inteira. Uma menina de 8 anos corria em sua direção, radiante. Ele sorriu, aquecendo o coração. Eu sabia que você conseguiria, Sofia. Talento e dedicação sempre vencem. Seu celular tocou. Fernando. Henrique hesitou antes de atender. Henrique, preciso falar com você. É sobre o pai. A voz do irmão soava grave, ensaiada. O que aconteceu? Ele está bem? Não está. Tive uma conversa difícil com o médico hoje. Papai está perdendo a memória. Episódios de confusão. Pode ser Alzheimer, talvez algo pior. Fernando fazia uma pausa calculada. Acho que precisamos considerar cuidados especializados. Henrique sentiu o chão fugir. Como assim? Falei com ele semana passada e estava lúcido, contando histórias da juventude com detalhes. É assim que começa, mano. Tem altos e baixos. Vou enviar o laudo por e-mail. Talvez você devesse vir visitá-lo antes que piore. O veneno estava plantado. Enquanto isso, na mansão, Tatiana limpava o corredor do segundo andar quando ouviu a voz de Fernando ao telefone. Aos 29 anos, ela trabalhava como faxineira para os Oliveira há 3 anos. Conhecia aquela casa, conhecia aquela família e, principalmente, conhecia o Sr. Antônio. Não, mãe, não se preocupe. Logo terei condições de pagar sua cirurgia. Confie em mim. Ela desligou o telefone com lágrimas nos olhos. Foi quando viu Fernando guardando apressadamente um envelope no bolso interno do paletó, enquanto olhava para os lados. Seus olhos cruzaram com os de Tatiana. Quanto tempo está aí? A voz dele era gelo. Acabei de chegar, Sr. Fernando. Vou limpar a biblioteca. Tatiana baixou a cabeça, fingindo submissão, mas seu coração disparava. Algo estava errado, muito errado. Aquela noite, enquanto todos dormiam, Tatiana não conseguia fechar os olhos. A imagem do Sr. Antônio, sempre tão gentil com ela, sempre perguntando sobre sua mãe doente, sempre deixando gorjetas generosas, martelava em sua mente. Ele não está doente. Ela sussurrou para a escuridão do seu pequeno quarto. Eu sei que não está. E foi nesse momento que Tatiana tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Descobriria a verdade. Nem que isso custasse seu emprego. Ou algo pior. A mansão estava diferente. Um silêncio pesado pairava pelos corredores, como se as próprias paredes chorassem. Sr. Antônio havia sido internado na Clínica Renascer, um asilo particular de luxo nos arredores da cidade. Tatiana limpava o escritório de Fernando, mas seu coração estava em outro lugar. 3 dias. 3 dias
desde que o Sr. Antônio foi levado de ambulância, confuso, assustado, gritando que não queria ir. A imagem daqueles olhos lúcidos e desesperados não saía de sua mente. Foi quando ela viu o paletó de Fernando pendurado na cadeira, o mesmo da semana anterior. Tatiana olhou para a porta, vazia. Seu coração acelerou. Era arriscado. Poderia perder o emprego, mas algo maior que o medo a impulsionava. Com mãos trêmulas, ela checou o bolso interno. O envelope ainda estava lá. Tatiana puxou-o cuidadosamente e abriu. Seus olhos percorreram o laudo médico. Paciente apresenta demência senil avançada, confusão mental severa, alucinações frequentes, incapacidade de gerir a própria vida. Mas algo estava errado. Muito errado. A data da consulta era de um sábado. Tatiana franziu a testa. Todo sábado, o Sr. Antônio almoçava no clube com amigos. Ela mesma o via sair, elegante, às 11 da manhã. Como poderia ter ido ao médico? Mais abaixo, havia uma anotação a lápis quase apagada. Pagamento confirmado, 50K. 50 mil reais. Meu Deus! Tatiana cobriu a boca. Ele comprou o laudo. Ele comprou. Um barulho de passos no corredor. Tatiana guardou tudo rapidamente e voltou a limpar, mas suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o vaso de cristal. Fernando entrou. Ainda aqui, Tatiana? Estou terminando, Sr. Fernando. Desculpe a demora. Ele olhou para o paletó, depois para ela. Um silêncio tenso. Você viu alguém entrar aqui hoje? Não, senhor. Só eu. Fernando assentiu lentamente, mas seus olhos estreitaram. Ótimo, pode ir. E, Tatiana, discrição sempre foi sua melhor qualidade. Espero que continue assim. Não era um elogio. Era uma ameaça. Naquela noite, Tatiana não voltou para casa. Foi direto para o hospital, onde sua mãe fazia fisioterapia. Dona Célia, 63 anos, lutava contra um problema na coluna que exigia cirurgia urgente. Uma cirurgia cara. Minha filha, você está pálida. Aconteceu algo? A mãe segurou sua mão. Tatiana respirou fundo. Como explicar? O Sr. Antônio sempre fora generoso com ela. Quando soube da doença de sua mãe, aumentou seu salário sem que ela pedisse. No Natal, deu-lhe um bônus que pagou 3 meses de remédios. Ele era mais que um patrão. Era quase um avô. Mãe, se você soubesse de uma injustiça, mas denunciá-la pudesse custar tudo o que temos, o que faria? Dona Célia sorriu, cansada, mas sábia. Filha, o dinheiro vai e vem, mas a paz de consciência, essa, quando vai, nunca mais volta. Você já sabe a resposta. Tatiana beijou a testa da mãe. Sim, ela sabia. No dia seguinte, Tatiana fez algo que nunca imaginaria. Procurou Henrique. Ela sabia que ele dava aulas em um projeto social na Zona Leste. Pegou 2 ônibus e chegou à pequena escola comunitária no fim da tarde. Com licença, estou procurando o professor Henrique Oliveira. Uma jovem apontou para o jardim. Lá estava ele, sentado no chão com 5 crianças, ensinando acordes básicos de violão. Seus olhos eram gentis. Sorria com facilidade. Tão diferente de Fernando. Quando as crianças saíram, Tatiana se aproximou. Senhor Henrique, meu nome é Tatiana. Trabalhava na casa de seu pai. Henrique levantou-se, preocupado. Trabalhava? Aconteceu algo? Como está meu pai? Por favor, precisamos conversar, em particular. Sua voz tremia. Eles foram a uma lanchonete próxima. Tatiana colocou uma cópia do laudo sobre a mesa. Explicou a data, o pagamento, a internação forçada, o terror nos olhos do Sr. Antônio. Henrique empalideceu. Suas mãos cerraram em punhos. Eu sabia. Meu Deus, eu sabia que algo estava errado. Fernando nunca ligou para o pai. Só para a herança. Lágrimas de raiva brotaram. Como pude ser tão cego? Não foi culpa sua, Tatiana disse suavemente. Pessoas boas nunca esperam maldade de quem deveria amar. Seus olhos se encontraram. Ali, naquele pequeno café, nasceu algo mais que uma aliança. Nasceu um reconhecimento mútuo. 2 almas que valorizam o que realmente importa. Precisamos tirá-lo de lá, Henrique declarou.
Mas como? Fernando tem a tutela legal. O laudo falso ainda é válido. Tatiana respirou fundo. Então vamos provar que é falso. Vamos investigar esse Dr. Cardoso. Vamos gravar, documentar, reunir provas. Isso pode ser perigoso para você. Ela segurou a mão dele firme. Seu pai me tratou como família quando ninguém mais o fazia. Agora é minha vez de retribuir. Henrique apertou aquela mão, pequena, calejada, mas a mais corajosa que já conhecera. Uma semana se passou. Henrique e Tatiana trabalhavam juntos todas as noites, reunindo provas. Ela conseguiu fotos do calendário pessoal do senhor. Antônio mostrando o almoço no clube no dia da suposta consulta. Henrique rastreou o Dr. Cardoso e descobriu um histórico sombrio. 3 processos éticos, investigação por fraude, cassação quase certa. Olha isso, Henrique mostrou a tela do notebook. Ele frequenta o mesmo cassino que Fernando. Tenho fotos deles juntos de 2 meses atrás. Tatiana se inclinou para ver melhor. Seus ombros se tocaram. Um arrepio percorreu ambos, mas nenhum se afastou. Você é incrível, ele disse suavemente. Arriscando tudo por alguém que a maioria veria apenas como patrão. Ele nunca me fez sentir apenas nada. Tatiana respondeu, seus olhos brilhando. Ele me via, me respeitava. Quantas pessoas fazem isso? Henrique segurou sua mão. Eu vejo você, Tatiana, e vejo alguém extraordinário. O momento foi interrompido pelo celular de Henrique. Fernando. Preciso atender. Não pode desconfiar. Ele respirou fundo. Alô? Henrique, precisamos conversar sobre a situação do pai. Venha jantar amanhã na mansão. Temos decisões a tomar sobre o tratamento e sobre a herança. A palavra herança soou como veneno. Estarei lá. No dia seguinte, Henrique entrou na mansão pela primeira vez em 6 meses. As memórias da infância pareciam fantasmas pelos corredores. Fernando o recebeu com um abraço falso e um sorriso comercial. Que bom te ver, mano. Senti sua falta. Mentira. Henrique forçou um sorriso. Como está o pai? Estável, sedado na maior parte do tempo. É melhor assim, não sofre. Fernando serviu vinho caro. Sabe, com os custos do tratamento, precisaremos liquidar alguns ativos. Pensei que poderíamos acelerar a partilha. Afinal, você nunca se interessou pelo império dele, certo? Ali estava, a verdadeira intenção. Não vou assinar nada sem ver meu pai primeiro, Henrique declarou firmemente. O sorriso de Fernando congelou. Claro, podemos visitar amanhã, mas ele não vai te reconhecer. Melhor se preparar. Naquele momento, Tatiana entrou com a bandeja do jantar. Seus olhos encontraram os de Henrique por uma fração de segundo. Ele percebeu o medo neles. Fernando também percebeu. Após o jantar, enquanto Henrique saía, Fernando chamou Tatiana ao escritório. A porta se fechou com um clique sinistro. Senta. Não foi um pedido. Tatiana sentou, o coração martelando. Você tem trabalhado aqui por 3 anos, sempre discreta, eficiente. Meu pai gostava de você. Fernando deu a volta na mesa, parando atrás dela. Por isso vou te dar uma chance de continuar com seu emprego e seus problemas de saúde familiar resolvidos. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Tatiana podia ver as notas dentro. Milhares. 50 mil reais. O suficiente para a cirurgia de sua mãe e muito mais. Tudo o que preciso é da sua lealdade. Absoluta. Nenhuma pergunta, nenhuma conversa com meu irmão, nenhuma curiosidade sobre assuntos que não lhe dizem respeito. Tatiana olhou para o dinheiro. Era a solução para tudo. A cirurgia, as dívidas, a paz. Mas quando fechou os olhos, viu o rosto do Sr. Antônio. Ouviu sua voz gentil. Tatiana, minha filha, nunca deixe que o dinheiro compre sua dignidade. Ela empurrou o envelope de volta. Não, obrigada, Sr. Fernando. O silêncio foi gélido. Fernando inclinou-se, seu rosto a centímetros do dela. Você está cometendo um erro muito caro. Talvez, mas é meu erro. Ela levantou-se, as pernas tremendo. Com licença. Quando saiu, respirava com dificuldade. Sabia que tinha acabado de assinar sua sentença. Fernando não era o tipo de homem que tolerava rejeição. Tatiana enviou uma mensagem para Henrique. Ele sabe. Estou em perigo. 20 minutos depois,
Henrique a encontrou em uma praça perto da mansão. Ela contou tudo, a proposta, a ameaça velada, o medo que agora sentia. Você não volta para aquela casa, Henrique declarou. Vai ficar no meu apartamento. Eu durmo no sofá. Henrique, não posso aceitar isso. Tatiana. Ele segurou seu rosto entre as mãos e, pela primeira vez, permitiu-se sentir o que vinha crescendo. Você entrou nessa luta por meu pai. Agora eu entro por você. Não vou deixar meu irmão te machucar. Não vou deixar nada te machucar. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Por quê? Por que se importa tanto? Porque em uma semana você me mostrou mais coragem, bondade e verdade do que encontrei em anos. Porque quando olho para você, vejo tudo o que ainda existe de bom neste mundo. Sua voz falhou. Porque estou me apaixonando por você, Tatiana. Ela não conseguiu responder com palavras. Apenas o abraçou, forte, como se ele fosse o único porto seguro em uma tempestade. Amanhã vamos ao asilo, Henrique sussurrou. Vamos ver meu pai, gravar tudo, provar que ele está lúcido. E então vamos acabar com Fernando de uma vez por todas. Juntos, ela disse. Juntos. A clínica Renascer tinha a aparência de hotel 5 estrelas, mas os olhos atentos de Henrique e Tatiana viam a verdade. Grades disfarçadas de decoração, câmeras em cada canto, seguranças demais para um simples asilo. Viemos ver Antônio Oliveira, Henrique anunciou na recepção. A enfermeira hesitou. O senhor Fernando deixou instruções de que apenas ele pode visitá-lo. Sou filho dele, tenho tanto direito quanto meu irmão. Henrique manteve a voz firme. A menos que queira que eu volte com a polícia e um advogado. 10 minutos depois, estavam sendo escoltados por um corredor longo e branco. Tatiana segurava discretamente o celular, gravando tudo. A porta do quarto 237 se abriu. O que viram partiu seus corações. Sr. Antônio estava deitado, pálido, olhos vidrados, olhando para o nada. Tubos e monitores por todo lado. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em 2 semanas. Pai? Henrique se aproximou, lágrimas instantâneas. Pai, sou eu. Henrique? Nada, nenhuma reação. Tatiana olhou para o suporte de soro. Havia 3 medicações. Ela fotografou discretamente os rótulos. Henrique, isso aqui é sedativo pesado, dose tripla do normal. Eles estão mantendo ele dopado, Henrique sussurrou, a raiva crescendo. Meu Deus, estão mantendo ele assim de propósito. Foi quando o Sr. Antônio piscou. Seus lábios se moveram, tentando formar palavras. Henrique segurou sua mão. Pai, me escuta. Vou te tirar daqui. Prometo. Um aperto fraco na mão. Lágrimas nos olhos do velho. Ele estava tentando lutar contra os sedativos, tentando voltar. Te amo, pai. Resiste. Por favor, resiste. A enfermeira entrou bruscamente. Tempo esgotado. Precisam sair. Quando saíram do asilo, Henrique estava destruído. Ele está lá preso, sendo envenenado lentamente, e eu não posso fazer nada. Sim, pode. Tatiana mostrou as fotos e o vídeo. Temos provas agora. Dosagem excessiva, estado de consciência alterado artificialmente. Isso é mais um crime de Fernando. Precisamos de um advogado hoje. Henrique pegou o celular. Foi quando um carro preto parou ao lado deles. 2 homens grandes desceram. Fernando saiu por último, o rosto uma máscara de fúria contida. Que surpresa encontrar vocês 2 aqui, juntos. Seu tom era gelo puro. Tatiana, pensei ter sido claro sobre interferências. Ela não está interferindo em nada. Henrique se posicionou na frente dela. Está me ajudando a expor o que você fez. Fernando riu, um som sem humor. Expor? Irmãozinho, você realmente acha que alguém vai acreditar em um professor de música fracassado e uma faxineira? Contra mim, eu tenho laudos médicos, advogados, juízes no bolso. Laudos falsos, comprados. Prove. Fernando deu um passo à frente. Aliás, Tatiana, preciso informá-la de que está demitida, por justa causa. Roubo. Encontrei itens valiosos faltando na mansão. Mentira! Tatiana explodiu. Eu nunca roubei nada. Minha palavra contra a sua. Quem acham que vão acreditar? Fernando sorriu. Ah, e sobre sua mãe, soube que a cirurgia foi negada pelo plano de saúde.
Que pena, mas eu poderia ajudar se você fosse mais cooperativa. Henrique avançou, mas os dois capangas bloquearam. Seu miserável está ameaçando ela por causa de dinheiro? Não é sobre dinheiro, irmãozinho. Os olhos de Fernando eram abismos escuros. É sobre poder. Sempre foi. Papai nunca entendeu isso. Você nunca entendeu, mas eu entendo. E não vou deixar ninguém tirar o que é meu. Naquela noite, no apartamento de Henrique, Tatiana chorava. Ele vai destruir minha mãe. Vai me incriminar. Tem poder para fazer tudo isso. Não vai. Henrique a puxou para seus braços. Não vou deixar. Como vai impedir? Ele tem razão, Henrique. Ele tem dinheiro, influência, conexões. Nós não temos nada. Temos a verdade, temos amor, temos coragem. Ele levantou seu rosto. E às vezes, isso é tudo o que precisamos. Você realmente acredita nisso? Com cada fibra do meu ser. Ele beijou sua testa. Tatiana, eu te amo. Não vou deixar meu irmão vencer. Não dessa vez. Ela o beijou então. Um beijo desesperado, assustado, mas cheio de esperança. Um beijo que selava um pacto, juntos até o fim. Quando se separaram, Tatiana tinha determinação nos olhos. Então vamos à guerra, de verdade, sem medo. Henrique sorriu. Sem medo. O celular de Henrique tocou. Número desconhecido. Ele atendeu em viva voz. Henrique Oliveira? Uma voz feminina, nervosa. Meu nome é doutora Beatriz Campos. Trabalho na Clínica Renascer. Preciso falar com você. É sobre seu pai. Os dois se entreolharam. Pode falar. Estou sendo pressionada a aumentar a sedação dele. Ordens diretas do Dr. Cardoso e de seu irmão. Mas não é ético. Não é certo. Seu pai não tem demência. Eu sei disso. Já tratei dele antes há anos. Ele estava perfeitamente lúcido. O coração de Henrique disparou. Você testemunharia isso? Silêncio. Então, se me garantirem proteção, sim. Tenho documentos, prescrições alteradas, e-mails comprometedores, tudo. Onde você está? Em casa. Mas tenho medo. O Dr. Cardoso tem conexões perigosas. Vamos buscá-la agora. Me passa o endereço. Quando desligou, Henrique e Tatiana se abraçaram. Finalmente, uma virada. Uma chance real. Isso é uma armadilha? Tatiana perguntou. Pode ser. Mas se não for, é nossa única chance de salvar meu pai antes que seja tarde demais. Eles saíram na noite, sem saber que Fernando já sabia de tudo. Suas câmeras, seus grampos, seus olhos em todos os lugares. O confronto final estava marcado, e só um lado sairia vitorioso. Henrique e Tatiana chegaram ao endereço da doutora Beatriz com o coração na boca. Um apartamento modesto, luz acesa. Ela os esperava na porta, um envelope grosso nas mãos trêmulas. Entrem rápido. Ela olhou para os lados nervosamente. Dentro, a médica espalhou documentos pela mesa. Prescrições alteradas, e-mails do Dr. Cardoso ordenando doses excessivas, transferências bancárias de Fernando para contas offshore. Tudo estava ali. Por que está fazendo isso? Tatiana perguntou. Porque me tornei médica para salvar vidas, não para destruí-las. Lágrimas corriam por seu rosto. Seu pai me olhou hoje, realmente me olhou. Por um segundo, entre as drogas, ele estava lá. E implorou por ajuda sem dizer uma palavra. Henrique segurou os documentos, a prova que precisavam. Vamos à polícia, agora. Foi quando a porta arrombou. Fernando entrou com os dois capangas, o rosto transtornado de raiva. Acharam mesmo que eu não saberia? Grampeei seu celular há dias, irmãozinho. Mas Henrique sorriu. Eu sei. Por isso liguei para a polícia antes de sair de casa. Eles devem chegar em 3, 2, 1. Sirenes cortaram a noite. O rosto de Fernando empalideceu. Não, não. Eu tenho advogados. Tem nada. Tatiana deu um passo à frente, finalmente sem medo. Só tem ganância e crueldade, e isso acaba hoje. A polícia entrou liderada por uma delegada de porte firme. Fernando Oliveira está preso por falsificação de documento, cárcere privado, corrupção e tentativa de homicídio qualificado. Homicídio? Eu não matei ninguém.
As doses de sedativo que ordenou poderiam ter matado seu pai em semanas. A doutora Beatriz já prestou depoimento completo. A delegada fez sinal. Levem. Fernando lutou, gritou, ameaçou, mas as algemas fecharam em seus pulsos. Ao passar por Henrique, cuspiu. Você vai se arrepender disso. Não. Henrique o encarou sem raiva, apenas tristeza. Vou me arrepender de não ter protegido meu pai antes. Mas isso é justiça. Fernando foi arrastado para fora. O Dr. Cardoso foi preso na mesma noite. A rede de corrupção começou a desmoronar. 2 horas depois, Henrique, Tatiana e a doutora Beatriz entraram na Clínica Renascer, acompanhados por uma equipe médica independente e oficiais de justiça. A ordem judicial estava na mão. Remoção imediata de Antônio Oliveira e avaliação médica legítima. No quarto 237, começaram a reduzir os sedativos gradualmente. Levou 3 horas. 3 horas de espera angustiante. Então, como um milagre, os olhos de Sr. Antônio se abriram. Realmente abriram. Focaram. Ele olhou ao redor confuso. Então viu Henrique. Meu filho? A voz era fraca, mas clara, lúcida. Pai! Henrique desabou em lágrimas, abraçando-o. Estou aqui. Você está seguro agora. O que aconteceu? Onde estou? Depois eu explico. Agora você só precisa se recuperar. Sr. Antônio então viu Tatiana, de pé no canto, também chorando. Tatiana, minha filha, por que está chorando? Ela se aproximou, segurando a mão enrugada dele. Porque o senhor está bem, finalmente está bem. O velho sorriu, aquele sorriso gentil que ela tanto amava. Você cuidou de mim? Nós cuidamos, Henrique disse, entrelaçando sua mão com a de Tatiana. Juntos. Senhor, Antônio olhou para as mãos unidas, então para os rostos dos dois, e mesmo fraco, seu sorriso se alargou. Então algo de bom saiu dessa provação. A mansão dos Oliveira estava viva novamente. Música de violão vinha do jardim, onde Henrique dava aulas para crianças carentes aos sábados. Sr. Antônio, recuperado, assistia da varanda sorrindo. Tatiana saía da casa com um tabuleiro de limonada, não mais como faxineira, mas como parte da família. Ela e Henrique haviam se casado numa cerimônia simples, apenas com pessoas que realmente importavam. Dona Célia, já operada e recuperada, foi a madrinha. Vovô, toma a limonada! Uma das crianças correu até Sr. Antônio. Ele riu. Vovô agora é? Gostei disso. Henrique subiu na varanda abraçando Tatiana por trás. Como está se sentindo, amor? Completa. Ela se virou nos braços dele. Feliz, em paz. Eu também. Sr. Antônio os observou com olhos brilhantes. Sabe, passei a vida construindo um império. Achei que dinheiro era minha maior herança, mas estava errado. Pai, minha verdadeira herança é vocês dois. O amor de vocês, a coragem, a integridade, a bondade. Isso vale mais que todo o ouro do mundo. Ele fez uma pausa. Fernando vai ficar preso por anos. O advogado disse que pode pegar até 15. Parte de mim ainda dói por isso. Ele é seu filho, Henrique disse suavemente. Sim, e eu falhei com ele de alguma forma. Mas não vou falhar com você. Com vocês. Sr. Antônio estendeu a mão. Henrique, quero que você administre a Fundação Beneficente. Tatiana, quero que você coordene os projetos sociais. Usem a fortuna para fazer o bem. É isso que ela sempre deveria ter feito. Será uma honra, Tatiana disse, lágrimas nos olhos. À noite, Henrique e Tatiana caminhavam pelo jardim sob as estrelas. Ela apoiava a cabeça em seu ombro. Lembra quando me perguntou por que eu me importava? Henrique disse. Lá no começo? Lembro. Hoje tenho a resposta completa. Me importo porque você me ensinou que heroísmo não está em grandes gestos, mas em pequenas coragens diárias. Me ensinou que o amor verdadeiro não é encontrado, é construído, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Tatiana parou olhando nos olhos dele. E você me ensinou que eu era digna de ser amada, que meu valor não estava no meu trabalho, mas em quem eu sou. Eles se beijaram, longo e profundo, sob o céu estrelado. De longe, Senhor. Antônio observava da janela.
um sorriso sereno no rosto. Sua verdadeira herança estava segura, não em cofres ou ações, mas em 2 corações que escolheram o bem, mesmo quando era difícil. A música do violão de Henrique flutuava pela noite, uma melodia de esperança e recomeço. E assim, na mansão que quase foi palco de uma tragédia, floresceu a mais bela história de amor, coragem e redenção. Porque no final, o que vence não é o poder ou o dinheiro, é sempre, sempre o amor. A maior herança que podemos deixar não é o que acumulamos, mas o amor que plantamos e a coragem que inspiramos.